Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, só um momento, ajustando as coisas aqui, né, que vídeos de esse aqui é um FD, né, FD do fórum do anime, e do fórum do anime tem a abertura e às vezes eu travo um pouco no começo do vídeo para ajustar as coisas. Mas claro que a abertura normalmente é bloqueada pelo YouTube, acabo tendo que cortar depois, mas faz parte. Enfim, esse aqui é o vídeo final, né, infelizmente, do Monogatari Series, o Monogatari Series como um todo, Monogatari franquia. A gente passou por Baki, Hana, Nise, Series mesmo, que é o Series Monogatari, Owari, entre outros que eu não vou lembrar, Koyomi, algumas outras assim. São várias e várias e várias histórias segmentadas para dar a conclusão no Owari Monogatari segunda sessão. E aqui é uma espécie de apêndice que eu estava observando inicialmente como apêndice mesmo, né? O Zoku, né? O Zoku é a última adaptação até o momento. Talvez tenha mais coisa que seja adaptada, mas o Zoku foi o que foi adaptado por último, né? Tem algumas histórias que não foram adaptadas. Poderiam ser, eventualmente, né? Mas por enquanto não foram. Eu quero que sejam, mas levando em consideração que tudo aquilo que o anime se propôs, do começo da história até o fim da história, ficou fechado, seria só apêndice, eu acho, mesmo. De acordo com a minha interpretação e a minha leitura, o anime ele fechou 100%, tá? Praticamente 100%. Embora nem todos os fins sejam satisfatórios ao extremo, eu não acho isso, não é perfeito, nem nada disso, não tem nem como ser perfeito uma coisa, mas acho que algumas coisas ficaram a trabalhar ou a elaborar um pouco mais. Não que não tenham necessariamente concluído, mas poderia ter mais coisas lá, né? Então, né, Zoku Monogatari, levando em consideração que ele tinha fechado todos os arcos de todos os personagens, desde a Hanekao até a Hitagi, até a Kanbaro, que foi fechado no Hana. Kanbaro é fechado depois do fim, né? A Kanbaro tem um arco extra. A Karen, a Tsukiri, a Sengoku, a própria Mayoi fechou o arco, a Yotsuru fechou o arco, os grandes Omyojis, como Mene, como Kaiki Deisho, a própria Gaen Toi, Gaen Zuko, não sei qual é o nome de quem. Vou ver aqui, peraí. Eu me confundo com as irmãs às vezes. A primeira é a Gaen. Cadê a Gaen, filho da mãe? Vou botar aqui. Oxi, mano, é pra achar. Vamos achar a Yotsugi. Yotsugi mostra o nome da... não mostra não. Tô falando besteira. Vou pesquisar no Google, cara, porque eu sou vacilão. Eu esqueço o nome das pessoas, mano. Olha aí. Gaenzuka é a irmã mais nova. A Toya é a mais velha. Tem que lembrar disso. Mas, enfim. O que eu quero dizer com isso aqui? Antes de continuar, né? Acabei de me embananar aqui. Então, tem todo o desfecho de praticamente todos os personagens. Tem alguns que não ficam tão bem feitos, eu diria. Por exemplo, a Gaen Toy é um deles. A própria irmã mais nova dela, Gaen Zuko, também é um pouco estranho. Kaique Deixa, eu queria que tivesse mais, porque eu adoro aquele cara. Eu queria que tivesse mais elaboração com o destino dele. O meme funciona do jeito que é utilizado. Eu gosto do jeito que utilizam o meme. Como um grande misterioso, o cara que é só o Deus Ex Machina, eu gosto disso. A outra que é a grande mestra da Yotsugi, eu vou pegar o nome agora porque eu esqueci. Eu sou um memória ruim. A Yuzuru. A Yuzuru eu acho que fica satisfatório também o arco dela em geral. Mas o arco especificamente da Sodashi, eu acho que ficou complicado, o arco da Sodashi. E alguns outros personagens que eu queria que tivesse mais presença, como o Tadatsuru também. O Tadatsuru era legal de ter mais presença. Talvez um pouco mais da Shinobu em alguns pontos, principalmente com o passado dela. Então fica um pouco insuficiente, eu diria, o arco da Shinobu em certo sentido. Mas em geral não tem muitas críticas como o Monogatari como um todo. Eu acho que ficou bonito demais, eu acho lindíssimo em todos os sentidos. Eu acho muito bem feito, é um baita de um roteiro. O roteiro disso aqui é firmeza pra caramba. E chega em Zoku. O que é Zoku? Zoku é meio que
As pontas soltas. As pontas soltas de quem exatamente? Do Araragi. É a história dos arrependimentos. A história dos arrependimentos do Araragi. O plot é esse, a história dos arrependimentos. Porque o Araragi, no decorrer de todo o Monogatari, que é cerca de 1 ano, mas é um pouco mais longo que isso porque tem o arco da Sodashi. Então, o colegial como um todo, do primeiro ano do colegial, ou algo do gênero, eu não sei se eu considero o primeiro ano ou não, mas algo próximo a essa expansão do arco da Sodashi, mas focando principalmente quando ele conhece a Hanekawa e quando ele entra no conflito com a Heart Underblade e todo o trajeto dele do ano final dele, que é todos os outros personagens que são engatados na história. Então é ali, Heart Underblade barra Hanekawa até o fim. E aí ele faz um monte de coisa pela metade, porque ele é humano, ele é fraco e ele tem um monte de problemas. Bem, na verdade ele não é humano, ele é um misto, né? É um meio vampiro. Mas enfim, é muito legal que esse arco do arrependimento é ele entrando num mundo, e eu vou dar metade, quebrar o arco, já falar um monte de spoiler, mas qual a lógica desse arco? O arco onde ele entra nos coisas inconclusivas, coisas não resolvidas. O que são as coisas não resolvidas? A metáfora é a seguinte, ó, temos um espelho. O espelho é uma coisa que reflete a realidade, só que o espelho não reflete 100% da realidade. O espelho ele tem uma taxa de absorção de luz e absorve mesmo, tipo assim, plena escuridão, de acordo com o anime, eu não pesquisei isso, mas de 20%. Ou seja, 80% é refletido, 20% é absorvido. Energia que faz parte das moléculas internas do espelho, quais sejam elas, que não voltam para o olho humano, fora que a taxa de captação luminosa do olho humano é ínfima também, se for levar a sério, porque só capta o espectro visível. As outras luzes, como infravermelho, ultravioleta, entre outras inúmeras frequências de energia, a gente não capta visualmente falando. E algumas delas são auditivas, outras são caloríferas, tipo tato ou algumas coisas do gênero. Então tem inúmeros espectros de onda que os sentidos eles meio que dividem qual capta qual, mas não capta todas, sabe? A gente tem sentidos limitados. Mas tirando esse patamar de sentidos limitados, ficando na metáfora do espelho, o espelho ele guarda para ele 20% da realidade. 20% da realidade. Ele guarda no Araragi, de acordo com esse arco aqui, 20% do arrependimento. E das coisas que o Araragi ele abandona e causa um sentimento de culpa interna. E quando ele tem um sentimento de culpa interna, ele cria uma esquisitice. E a esquisitice que ele cria é o mundo... Ele vira um mundo de ponta cabeça. Ele traz à tona toda a mágoa que ele tem no coração, todo o rancor, ou as inconclusões que ele tem, os conflitos que ele tem. Ele enfrenta esses conflitos nesse último arco. Mas não parece que ele está enfrentando os conflitos até os 2 últimos episódios. Porque você fica na investigação nos primeiros 4 episódios, são 6 no total, né, o Monogatari, que é um filme também, né, é um filme de... Cada um tem 20 minutos, então dá cerca de 2 horas e 10, 2 horas e 20 de anime, né, como um todo, 6 episódios. Mas ele pode ser visto como separadinho, né, 20 minutos aqui, 20 minutos ali. Então dá umas 2 horas e meia, mais ou menos, eu não sei, não fiz as contas aqui, mas enfim. Aí o Araragi, ele está enfrentando lenta e gradualmente a realidade que ele negava. E o que ele negava eram os traumas, porque ele estava seguindo em frente. Ele estava seguindo em frente. O começo do Zoku Wari Monogatari é a despedida do Araragi da sua vida colegial, da sua vida de rótulos. Ele vai perdendo os rótulos. Só que com os rótulos ele fica também as inconclusões. E essas inconclusões é o que bate na cara dele. Soca a mesma cara dele e fala, você não conseguiu ser perfeito. Você deixou muitos vacilos pelo caminho. Muitas construções capengas, que é as suas ações que não deram um efeito adequado, que não foram perfeitas, e eu vou enfrentar elas como um último tipo de... Não vai resolvê-las, porque não tem como resolver, mas eu vou rememorá-las, trazê-las à tona e guardá-las no meu coração. É tipo assim, é o enfrentamento da sua própria impotência. Ele está encarando a própria impotência dele como ser humano, ou ser meio humano, meio vampiro. E esse é o arco do Zoku Wari Monogatari. E qual é esse encaramento, esse conflito? Ele invertendo o espelho, né, criando um reflexo de si mesmo, entre aspas, distorcendo o mundo como um todo, trazendo uma esquisitice chamada cidade. A cidade inteira, ele faz a cidade virar uma esquisitice. Ele joga à tona as características de fracasso dele. Ele vai paliativamente vagando pelo fracasso. Ele vaga pelo fracasso dele em não ter conseguido salvar a Mayoi,
em torná-la um ser que não tivesse morrido, né? Ela virou um fantasma, ele não conseguiu salvar a vida dela. Ele não conseguiu fazer ela virar adulta, então o inverso é o avesso mais ou menos, né? Um avesso de uma outra faceta. É como se fosse uma porcentagem que pertence àquele indivíduo e que é trazido à tona, mas não é necessariamente o oposto do indivíduo. Ele tem esse problema com a maior, que ele não salvou ela. Ele tem o problema com a Raining Devil, que é a Kambaro, que ele nunca conseguiu resolver. Ele só foi apaziguado, que é por causa da Hitagi. A Hitagi foi lá e apaziguou. Com a Senjougahara, no caso, Hitagi Senjougahara, e com a Hanekawa, ele não conseguiu resolver também algumas coisas. A Hanekawa, ela resolveu por si mesma os conflitos dela. O Araraga, ele quase não nem rela na Hanekawa. Sim, os conflitos da Hanekawa é a Hanekawa que resolve. A Hanekawa é um personagem mais inteligente da série, ela é a mais inteligente, ninguém ganha dela. Ela é mais que o Moshino Meme, ela é mais do que a Toy, ela é mais do que a irmã mais nova, a Izuku, que é a Gaen Izuku, ela é mais inteligente ever, mais do que a própria Ogi, é a Hanekawa. Tsubasa Hanekawa. É a Hanekawa, eu confundo a Hanekawa com a Senjougahara. Então a Hanekawa é um personagem brilhante, ela é brilhante. E ela é brilhante por quê? Porque ela é o meio termo, ela é o equilíbrio. É aquela pessoa que não sabe de tudo, mas sabe o que sabe, e investiga constantemente. A Gaen Izuku é o deus Ex Machina que sabe de tudo, que exclui a ignorância, que ilumina toda a ignorância. Como que ela sabe de tudo? Ela é Deus, entendeu? Só que Deus num patamar de onisciência, entre aspas. Só que a divindade dela causa também o controle sobre a realidade. Então ela não é uma pessoa que domina o conhecimento, ela é passiva, ela é refém do conhecimento, ela é refém da informação. Por que ela é refém da informação? Porque ela tem uma moral a seguir. A Hanekawa não, a Hanekawa tem a liberdade de construir o próprio futuro de acordo com as ambições dela, porque ela não sabe de tudo. Aquele que sabe de tudo fica preso ao conhecimento. Ele é refém, ela é uma escrava da onisciência. E essa é a Gaen Izuku, é a minha interpretação. A Gaen Toy, por tabela, ela é uma escrava da ignorância. Ela é, entre aspas, um pouco que o espelho ou o lado oculto da Gaen Izuku. E ela é o que a Gaen Izuku mais odeia. Ela despreza a ignorância. E ela tem um conflito com a irmã, porque a irmã é família, mas ela não gosta da perspectiva da outra de que você vive a ignorância, você aceita o incontrolável, você vive o caos. E a família dos Gaen, né, que é a família da Kambaro também, são criadores de esquisitices. Eles criam distorções culturais, ou onis, pode dizer assim, e eles são família de criadores disso. Só que aí tá entrando em decadência a família, de acordo com o que eu entendi nesse OVA, nesse filme, nessa franquia final do Zoco, eu entendi isso. Não tô em detalhes, não vou entrar em detalhes, eu não fui pesquisar. E o episódio mais complicado é o episódio 5, que é o da Gaen Toy, que ela aparece, que é a mãe da Kambaro. Ela aparece. Como é que ela aparece? Com uma esquisitice mensageira, que auxilia, entre aspas, e funciona como uma espécie de lado oculto ou lado negligente da própria Gaen Izuku, porque ela faz parte da Gaen Izuku. Ela faz parte do roteiro, digamos, família Gaen, pode dizer assim. E é muito interessante esse lado de que quando o negócio engrana de verdade. Porque os primeiros episódios ali é o lado oculto de um, ou o lado menos expressivo em outro. A própria Sengoku Nadeko, ela já se conhecia o lado dela, que é o lado rebelde, gangster, meio yakuza dela, que ela é violentíssima. Ela guarda para si mesma todo aquele rancor, todo aquele ódio, toda aquela amargura. E aquela repulsa pela sua... por como ela é protegida, ela gosta de uma intensidade, ela precisa de uma adrenalina, ela é uma pessoa extremamente apagada e apática, mas ela quer uma intensidade, ela quer uma paixão na vida dela, pode dizer assim. Então a Nadeko, ela é muito agressiva e violenta, ela tem uma personalidade completamente nojenta, assim, bem... pode dizer, nojenta no sentido não tão negativo, tá? Mas ela é bem nociva, sabe? Ela é bem nociva mesmo, ela é bem... entidade do caos, pode dizer assim, uma entidade do caos. No caso da Mayoi, a Mayoi é Deus, assim, é uma pessoa normal, gentil, amável, que é a melhor amiga do Araragi. No caso a Yotsugi é uma boneca artificial,
que funciona, entre aspas, ganhando um coração, mas o coração dela nunca se efetiva, ela é sempre um instrumento, sempre uma engrenagem, então ela nunca funciona para além do lado de ferramenta dela como auxiliar, ela é personagem de suporte em todos os sentidos, a Yotsugi, que é a boneca, né, a morto-vivo, a boneca morto-vivo criada pelos especialistas. E então ela não tem um arco de desfecho porque ela não existe como pessoa, ela é uma boneca. A Karen, por sua vez, ela nesse viés aí é só fisicamente bugada porque ela tem vários conflitos e tabus com o corpo dela. E a Tsukiji é um personagem terrível. A Tsuki é plena, a Tsuki não muda. A Tsukiji é incorruptível. Pode dizer assim, ela não tem um lado negativo ou um lado oposto, ela é total, assim, ela é completa. Só que ela é completa e inalcançável. Ela é um personagem muito inalcançável, ela é imortal, ela é como se fosse uma entidade fora da realidade. A Tsukiji é um pouco estranha de debater, eu não consigo debater a Tsukiji direito, que é a irmã mais nova do Araragi. E tem, por tabela, a Shinobu Heart Under Blade, que é fenomenal que fazem com ela nesse arco. Porque a Shinobu, o oposto dela, é a humanidade dela. Ela perdeu, porque ela se tornou um vampiro, ela foi transformada em vampiro. E essa humanidade dela é uma humanidade nobre, uma humanidade perfeita, é como se ela fosse um rei. Ela é o mais próximo possível da divindade, ela é como se fosse um imperador na Terra. E é muito legal que o imperador na Terra não é só a aparência, é a própria presença dela. Ela é uma princesa, ela é uma imperatriz, ela mora num castelo. E todo mundo que chega nela, perto dela, que é um ser humano normal, tirando a Yotsugi, que é um ser meio ambíguo e yokai, pode dizer assim, é uma entidade sobrenatural, e por isso não está à mercê da iluminação de uma divindade humana, e no caso representada pela Heart Under Blade, que é uma divindade humana, quando o Araragi chega perto dela, o Araragi ajoelha. Isso é muito significativo, porque ela é a imperadora. Ela é a representante de Deus na Terra, como princesa. Então ela tem essa nobreza. A nobreza é uma nobreza de asfixia. Ninguém vai contra a Shinobu, ou no caso a Heart Under Blade. Ela nem aparece a rosto dela no anime, nessa última temporada. Ela é o suprassumo da santificação, sabe? E ela é transcendente, ela transcende em humanidade. Ela é tipo assim, não dá para questioná-la. Um ser humano não consegue encará-la. E o Araragi ele quase comete suicídio por causa de estar na presença dela e de ver que ele é falho e mesquinho e inferior porque ela é o mais próximo da divindade encarnada. O que é interessantíssimo de pensar, porque ela quando se corrompe, ela é a divindade divindade não, ela é a entidade mais poderosa das esquisitices. Ela é a princesa, a rainha das esquisitices. Ou seja, ela é como se fosse o demônio. Ou o avatar demoníaco. Em vez de ela ser o avatar da iluminação, que é a presença dela humana como um ser vivo, ela é o avatar das sombras. Ela não causa nenhum tipo de reconhecimento ou respeito, mas ela é poderosíssima. Ela é imparável, ela é implacável. A única coisa que consegue bater de frente com ela, de acordo com o que eu entendo, talvez algum outro especialista, mas não sei, mas com certeza a escuridão. A escuridão que é o conserto dos bugs da cultura subjetiva humana, pode dizer assim, da cultura coletiva humana, de acordo com o que eu entendi em Monogatari. Acho que eu estou falando com outras palavras aqui e fazendo uma outra reelaboração. Em Izoko Monogatari, então, tem esse arco de redenção apresentando as facetas menores, entre aspas, dos personagens. E a Hanekao tem várias. A Hanekao é tanto a Hanekao invejosa, quanto a Hanekao infantil, quanto a Hanekao a vingativa. Então tem várias ali. A egoísta, a que é muito... Como é que é o nome? É invejosa. Ela é muito invejosa, em certo sentido. A Hanekao tem inúmeras facetas. Ela apresenta 2 ou 3 no anime. E ela tá ali só de suporte. E aí tem o central, o desfecho da obra, que é do Zokuwari Monogatari, tem que ter o desfecho. E o desfecho é, novamente, 2 personagens. Primeiro, a Oshino-Ogi, que é Oshino o nome dela mesmo? É Oshino, né? Oshino-Ogi, que é o lado oposto do Araragi, que ele criou sem querer, né? E a própria Hitagi Senjougahara. São os 2 lados do desfecho, que é o último episódio.
E engrandece muito. O último episódio é fenomenal. Fenomenal. Porque é o Araragi entrando em completa pacificação com todos os seus conflitos de impotência, com todos os seus arrependimentos, abraçando os arrependimentos, entendendo o espelho de Aogi, ela serve simplesmente para jogar o Araragi na realidade. Ela é como se fosse a parte que coloca ele no lugar certo, sabe? Ela tá autorregulando o subconsciente dele, pode dizer assim. Mas ela é uma pessoa, ela é uma entidade. Mas ela regula o autoconsciente do Araragi. Ela conserta o Araragi. Sendo a faceta mais distinta e clara da mentalidade dele, pode dizer assim. Ela é sincera. O Araragi ele é todo confuso, ele é todo aturdido, né? Atordoado com a realidade. Ele sempre tem muitos desejos, muitos ímpetos emocionais. A Aogi é racionalidade. A Aogi é o pé no chão. Então tem esse patamar. Ela joga o Araragi em uma espécie de possibilidade de reconciliação consigo mesmo, porque ela auxilia ele a descobrir o que ele já sabe. E ela fala isso o tempo inteiro. Araragi, eu não sei nada que você não sabe. Tudo que eu sei, você já sabe. O ponto é, você não está acessando essa informação. E ela é o guia. Ela funciona como guia para que ele acesse a informação que está dentro dele já. Que é o quê? O autoconhecimento. E o Araragi não é idiota. Ele só é lerdo, é diferente. Ele é lerdo pra cacete, mas não é idiota. Mas voltando. Então tem todas essas elaborações de desfecho que alguns têm, de fato, uma conclusão. No caso ali, o que tem mais conclusão é, com certeza, o da Mayoi, entre aspas. Eu acho o arco da Mayoi, dela ter adulto ali, aquele arco é muito bonito, né? Ela adulta e zoando o Araragi, zoando a cara dele. Eu acho assim, um arco fenomenalmente bonito. Então esse desfecho é importante. O da Nadeko não tem muito o que fazer. O da Hanekawa, ela mesma já tenha completado toda a quest dela, ela que finalizou todos os desfechos dela, então não tem onde mexer muito na Hanekawa. O das irmãs dele também tá de boas, não tem nada. O da Oikura eu fiquei puto, cara, da Oikura, porque o Oikura é o seguinte: nesse novo arco de Zokuwari Monogatari, ela é a caracterização dos 20% de salvação que o Araragi nunca deu pra ela, que é manter ela próxima a ele, como se fosse uma constante na vida dele, uma amiga na vida dele, ou morar na casa dele, que ela já morou por um tempo, mas nunca saído da casa dele. Ela, nesse Zokuwari Monogatari, ela mora na casa dele desde sempre. E aí ela não tem aquela personalidade solitária, melancólica, amargurada, que assim, é terrível. A Oikura, a Sodashi Oikura é um personagem trágico ao extremo, assim. Eu fiquei abismado com o arco dela, porque o arco dela é muito doloroso. Mas nesse arco do Zokuwari Monogatari, o arco dela é confuso. É confuso porque é o lado possível de uma irmã nova para Araragi. É quase como se fosse uma irmã nova, claro que com toda aquelas putaria sexualizada, né? Mas é uma irmã nova para Araragi. Ela se tornaria parte da família. A melhor amiga dele, presente diariamente. E salvaria ela. Eu fiquei muito satisfeito com a salvação dela no arco distorcido. Mas é um arco de arrependimento, e aquele arco de distorcido nunca aconteceu. Então ela nunca foi salva. A Oikura Sodashi é a tragédia. Ela só perde. Ela não tem ganhos. Isso é triste em Monogatari. Ela simplesmente é ao lado mais pior até do que da Mayoi. A Mayoi também é complicado, mas a Mayoi, o Araragi não tem culpa. Na Oikura ele tem um pouco de peso sim, porque ele que fracassou miseravelmente. Porque a culpa é dele mesmo. Na Mayoi ela já tinha morrido. E na Nadeko não tinha o que fazer também. A Nadeko é um inferno de vida, né? É difícil pra caramba consertar aquela menina. E na Hanekawa ela deu um suporte, porque aquela frase do Shinomemi, não tem como ajudar as pessoas, elas têm que ajudar a si mesmas. É a frase do Shinomemi, que move o Araragi também. Ele não tem ajuda, ele não tem influência sobre a realidade alheia. Ele sempre está ali como uma espécie de suporte, como alguém que é um amigo, como alguém que está apenas oferecendo um braço, um ombro amigo, um auxílio, mas ele não pode consertar a realidade. Quem conserta a realidade em Monogatari, se você for prestar bem atenção em todos os arcos de personagem, são os próprios personagens em grande parte, e em grande parte os especialistas. Que é o Kaiki Deisho, que é o Shinomemi, que é a Yozuru, que é a própria Deus Ex Machina, a Gaen Izuku. Ela que move o plot porque ela é Deus Ex Machina. O Araragi é refém na história, ele é refém. Ele é suporte emocional em conflito, mas ele nunca consegue ter de fato uma influência decisiva. Raramente ele tem uma influência decisiva. Eu não vou ficar lembrando de memória aqui para achar os momentos das influências decisivas dele. Ele tá ali agindo junto, mas ele é muito fraco mesmo.
Ele meio que acompanha, né? Ele não consegue ser herói. Ele nunca é herói de verdade. Mas é interessante esse ponto de vista também, né? Lógico que tem debatido, pode debater, que pode argumentar que sim, ele é, e me fale, a gente vai conversando, né? Eu tô falando uma coisa que tô interpretando agora de cabeça, né? Tô criando essa teoria agora. Mas o ponto central aqui do Zoko-Ari Monogatari, e é o que eu acho mais fenomenal, eu até esqueci de cortar aqui a minha tela e jogar vocês para as imagens, nossa, sou um vacilão. Podia estar com vocês aqui nas imagens. Perdão por isso. Mas o ponto central de Zoko-Ari Monogatari, que eu entendo como um grande destaque, é realmente essa completude de personalidade do Araragi, porque ele é o protagonista. Ele vai vendo e revendo no Zoko-Ari as facetas que ele fracassou e vai se reconciliando consigo mesmo. E isso é lindo, cara. É lindo a reconciliação dele, mesmo que ele saiba que fracassou miseravelmente com a Ekura, mesmo que ele saiba que ele não tem nada que ele possa fazer em relação a Nadeko, mesmo que ele saiba que a Hanekawa tem que se virar sozinha, e que ele saiba de inúmeras outras coisas, como a Mayoi, que também não tem muito o que fazer. No caso, a Yotsugi aqui, ela é só um personagem de suporte, né? A Yotsugi tá de boas ali, não tem muito o que destacar ela. E a Sodashi também já é impossível de arrumar o estrago que foi feito. Ele tem que seguir em frente. E quando ele segue em frente com a Hitagi Senju Ogahara. E esse seguir em frente com a Senju Ogahara é fenomenal, porque é a metáfora de como você vai atravessar a rua. Você está pensando em como atravessar a rua. Qual o certo a se fazer? Atravessar com a perna esquerda, começar a andar com a perna esquerda ou começar a andar com a perna direita? Essa é a questão do Araragi. É simples, é boba, mas é essa a questão. Como é que você vai atravessar a rua? Você tem que seguir em frente. Vai começar com a perna esquerda ou com a perna direita? E a Senju Ogahara, a Hitagi, chega e fala, pula. Entendeu? Pula, porque não tem certo e errado. Você pula. Você está no vácuo, está à deriva, está completamente no incontrolável. Você pula e vive. E você apenas vive. E a Hitagi, ela faz isso com a Araragi. Não adianta você ter arrependimento, você vai viver. Vai seguir em frente. Isso é lindo. Sim, vai continuar com as mesmas coisas na sua cabeça. Você vai relembrar. Ele fala, vou relembrar de vez em quando dos meus arrependimentos. É uma coisa que está no meu coração. E vai mesmo. Vai mesmo. Mas ele vai pular. E quem vai levar ele para frente? É o amor. É a relação que ele tem com a Senju Ogahara Hitagi. Uma relação de afeto incrível e fenomenal. Assim, é lindíssimo o fim. O fim é magnífico. Esse arco final da Hitagi é fenomenal. Só tem um arco aqui que eu fiquei um pouco confuso, tirando da Hitagi, que eu acho que é um desfecho incrível, que é o arco da Gaien Toei, porque a Gaien Toei ela tá ali como uma espécie de fantasma da Gaien Zuko e ao mesmo tempo como uma mensageira da família, né, da família Gaien, para quebrar um pouco o paradigma do como funcionam as esquisitices, né, de como ela criou as esquisitices, porque ela é a criadora original das esquisitices, a família dela criou as esquisitices. Não sei como é que é essa história, não sei se vão contar essa história, mas é como se fossem os oficialmente deuses, criadores do caos. Tanto que ela criou a Renin Devil, que é o lado oposto dela, né? É o lado problemático da Gaien Toei. A Gaien Toei, nesse episódio 5, mano, eu tenho que rever, cara. Eu vou ficar devendo mesmo. É uma coisa que eu não entendi direito, mas é fundamental para muitas das coisas, que é uma das minhas falhas de interpretação e leitura. Não tem nada a ver com anime. Eu interpretei e falei mesmo, porque é um negócio que eu tenho que prestar atenção, pensar, porque Monogatari em si não é um anime para você ficar passivo, é um anime para você pensar, é para você refletir, para você chegar em conclusões junto a uma puta de uma bagagem de psicologia e uma bagagem existencial. E no caso específico da Gaien Toei, eu vacilei. Vacilei mesmo. Eu achei fenomenal ela ter aparecido. Eu adorei o episódio em geral, eu adorei muito, achei muito legal mesmo. Achei muito mais interessante em geral do que a relação do Araragi com a Aogi, que é lindo também, esse desfecho do 6º episódio, onde ele fica conversando com a Aogi ali, e a Aogi dá as respostas e guia ele pelas respostas. A Aogi é um personagem... Puta, eu adoro a Aogi, assim, depois que deram a razão de ser dela, ou como ela se constitui, e como ela é essa faceta extremamente intelectual, mas extremamente consciente, é a consciência plena, é a consciência justiceira, é a consciência moralista do Araragi. Eu adoro a Aogi, cara. A Aogi é foda pra caramba. Só que ela é difícil. Ela é difícil de entender. Mas ela é foda pra caramba. Ela é uma faceta muito interessante. Só que ela eu entendo um pouco melhor até do que a Toei, né? Que a Toei caiu meio de paraquedas ali, tá?
E eu achei muito da hora, muito foda mesmo. Toda a ausência de pudor, as brincadeiras, a sensualidade de Monogatari na veia, assim, é fenomenal, assim, ela brincando com a Araragi na banheira da casa dela, né? Depois ela desaparece, porque ela é uma entidade fantástica, uma entidade fantasmagórica. Ela não existe no mundo real. Ela morreu. Como ela morreu, como é o passado dela, é uma das coisas que eu queria saber e não sei. Porque estou muito curioso, mas muito curioso com a história da Gaentoy, cara. Porque é dark, e não é só dark. É interessantíssimo, interessantíssimo. A história da Gaentoy, da família Gaen como um todo, é foda, porque a Gaen Izuku tem que ser melhor explicada também. Ela é muito Deus Ex Machina, ela é muito Deus Ex Machina mesmo, ela tem que ser explicada. Mas em geral é isso, cara. Monogatari, Zoku Monogatari, a história do Araragi, a reconciliação dele com os traumas, com as inconclusões, com os fracassos, né, com os arrependimentos dele, é muito bom. Não tenho nada a reclamar desse arco final. Acho que eu achei inicialmente que era um arco mais apêndice, mais descartável, mas no fundo não é. É um arco necessário, é um arco fundante e engrandece muito a história como um todo e dá um desfecho nos últimos 2 episódios que eu fiquei assim maravilhado. Maravilhado mesmo. Eu simplesmente adoro essa série. Acho que eles fizeram aqui nas brincadeiras de fazer o Araragi vestir o uniforme feminino. É muito lerdo, cara. Ele é muito lerdo. Isso é muito divertido algumas coisas aqui. A trilha sonora, como sempre, tá muito boa. Mano, cara, não quero ser fanboy, mas já sou, cara. Então, velho, vejam, cara. Vale a pena, cara. Zokoi Monogatari, ou Monogatari como um todo, é lindo, cara. É lindo, é lindo. Puta série foda, cara. Tô até na dúvida de capa usar aqui, que eu tô olhando aqui. Puta série foda, cara. Puta novel foda. Puta história incrível. Sou muito fanboy quando falo isso, mas, cara, muito bom, muito bom. Eu sei que eu não dei conta de tudo, sei que ficou coisa solta aqui, coisa minha aberto, mal por isso, mas vai ficar inconclusivo isso aqui, eu não vou conseguir dar conta. Eu falei que tinha que falar aqui já, tá longo pra caramba esse vídeo, né? Deu uns 30 e poucos minutos já. Não quero me estender muito mais, perdão por isso, né, por ter me estendido tanto. Mas, e por não ter dado conta de todos os detalhes e de toda a amplitude e de todos os debates, porque tem muita coisa. É muito detalhe, é muita coisa fenomenal, assim, é muita coisa pra você caçar com muita atenção, assim, com muito afinco, porque vale a pena, cara. Vale a pena pensar sobre o anime, vale a pena pensar sobre a obra, sobre os conflitos, sobre as resoluções do conflito, sobre as amplitudes. É foda, cara, é foda, vale, mas eu não vou dar conta, não. Espero que tenha dado conta nas outras vezes, né, nos outros reviews dos outros animes do Monogatari, e que tenha sido satisfatório, pelo menos um pouco, esse review também. Mas não consigo fazer perfeito, cara, não dá. Eu não sei mesmo o que falar mais, eu não me lembro o que eu queria falar, na verdade, também. Esqueci algumas coisas do que eu queria falar, mas é isso aí, galera. Agradeço demais por me ouvirem. E vou cortar aqui o som de fundo da trilha sonora. Vou aumentar aqui o som para gravar a ending para vocês. Me despedir de vocês, sem mostrar a minha imagem novamente. Vou despedir de vocês mesmo. E aí eu gravo a ending, que não sei se vai ser cortado ou não pelo YouTube, mas a gente vai descobrir. Então, agradeço demais por toda essa jornada, galera, por toda essa trajetória com o Monogatari, pelo Fórum do Anime, que é uma série que eu queria ver há muito tempo, mas não tinha engatado ainda, e agradeço muito ao Fórum do Anime, mesmo eu não tendo debatido nada lá. E, cara, valeu demais, assim, cara. Valeu demais, mano. Sou muito grato mesmo. Então, me despeço assim, desse jeito meio estranho mesmo. E talvez tenha mais coisa de Monogatari, quem sabe um dia, mas por enquanto, acabou, né? Infelizmente, acabou. Tudo tem um fim na vida, né? Então é isso aí, vou cortar os microfones e vou gravar a ending pra vocês. Brigadão, vamos debatendo aí, conversando, quem quiser trocar ideia, porque, mano, isso aqui mostra porque anime vale a pena, cara. Anime vale a pena por esse tipo de história, cara. Mesmo com todos os problemas estéticos, algumas pontas soltas, alguns não arcos não concluídos, mesmo assim, problemas morais, talvez, alguns, né? Mesmo assim, fenomenal, cara, fenomenal. Falou mesmo, galera, até mais aí. Falou, agora para de enrolar vocês. Falou.